Boa noite. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje estou recebendo vocês com um clássico country americano sobre o arrebatamento. A Irene está aqui ao meu lado para participar. Cuidar do chat. Boa noite, espero que tenham tido uma boa sexta-feira. Essa música chama I'll Fly Away, I'll Fly Away, eu voarei para longe. Ela diz algo mais ou menos assim: quando essa vida acabar, quando eu morrer, eu vou para longe, para uma terra celestial, para um lugar que só tem alegrias, eu vou voar. Ninguém se pergunta como pessoas voam, né? Mas é claro que se trata de uma licença poética, né? Uma maneira metafórica de se referir a um evento sem precedentes. Mas eu quis trazer essa música hoje em inglês, porque mostra também um pouco das raízes desta doutrina, a influência popular desta doutrina na nossa matriz teológica, que são os Estados Unidos, obviamente. Quase todos os missionários que vieram para o Brasil no século XIX vieram do sul dos Estados Unidos, terra natal, né, da doutrina pré-tribulacional. Então nós somos filhos legítimos dessa doutrina, né? Raramente aí, talvez alguma igreja histórica, luterana, anglicana, os católicos, né, escapem desta influência mais popular. Mas isso mostra como a doutrina penetrou na cultura, né? Se os Estados Unidos são considerados um país de tradição protestante, né, com maioria da população protestante, essa cultura influencia grandemente o modo de pensar americano. I'll fly away. Deu aí um bloqueio no vídeo, mas acho que está tudo bem, né? Bom, vamos lá, o ritmo é gostoso, bacana, né? Mas vamos ao vamos ao que interessa, nosso tempo é curto. Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é a terceira de 5 aulas. Na primeira aula nós tratamos da introdução, apresentando, definindo o tema e apresentando as principais doutrinas a respeito do evento do arrebatamento. Meu vídeo está dando uns cortes aqui, espero que esteja tudo bem. Está instável. Está instável? Bom, espero que esteja tudo bem. Mas é só alguns, é bem rápido, assim, segundos. Então tá bom, é que aqui apareceu já 2 vezes vídeo bloqueado. Bom, vamos tentar continuar. Talvez os meus alunos foram arrebatados, mas voltou. Então vamos lá, tá aparecendo para você aí, normal? A imagem? Aí de vez então, em quando aparece aguardando sinal. Então tá bom. 3 segundos. Então, boa noite a todos de novo, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, por favor apareçam. Na primeira aula, então, eu apresentei uma definição dessa doutrina e também apresentei as principais propostas, as principais interpretações, uma chamada pré-tribulacional, outra chamada pós-tribulacional, significando que a pré-tribulacional crê num arrebatamento antes de um período chamado tribulação, e a pós-tribulacional, como o nome deixa claro, acredita num arrebatamento após um forte período de tribulação. Na aula passada, eu levei vocês todos para o sítio de 1 Tessalonicenses, fazendo um levantamento do contexto histórico, geográfico, político, religioso e também literário, demarcando então a perícope, o recorte que nós vamos fazer dentro desta epístola para estudar então especificamente
o tema do arrebatamento. Eu tenho falado desde a primeira aula que o arrebatamento é um evento dentro de um evento maior chamado Vinda do Senhor, Vinda de Jesus. Enquanto os cristãos todos, de quaisquer denominação, incluindo aí católicos e todos, acreditam numa vinda de Jesus, embora divirjam a respeito de como isso vai se dar, há uma grande discordância a respeito deste evento chamado arrebatamento. Para uns, trata-se de um evento literal, assim como está posto, para outros, trata-se de uma linguagem metafórica. Eu não me alinho nem à interpretação fundamentalista, nem à interpretação liberal. Por isso, estamos gastando esse tempo para construir aqui uma interpretação que faça justiça ao texto. Bom, o que eu programei para essa aula de hoje e para a próxima, como eu falei já na aula passada, é uma abordagem exegética, que significa olhar as particularidades do texto, as minúcias do texto, cuidando de entender palavras desse texto. E então, na próxima aula, a gente começa a montar. Então, quando eu falo de estudo de palavras importantes do texto, eu estou falando de uma abordagem exegética. Quando eu falo de uma abordagem maior, mais ampla, quando eu falo de interpretação, eu estou me referindo a uma abordagem hermenêutica. Nem sempre é claro e também talvez não haja consenso nessa definição de exegese e hermenêutica. Para muitas pessoas é tudo a mesma coisa. Eu estou aqui adotando uma destas definições. A exegese trata de estudo das palavras, busca o sentido das palavras, o quanto for possível extrair das palavras, e a hermenêutica já trata então de uma análise maior, né, das palavras dentro do texto, seria uma análise textual. As pessoas estão aí? Para mim está tudo apagado aqui, o vídeo está rodando, mas ninguém está presente. Aqui só mostra uma pessoa e tem dois boa noites. Digam aí se vocês estão vendo, por favor, um bloqueio que a gente não está deem sabendo. um sinal, mas acho que o vídeo está gravando, qualquer coisa depois eu ponho lá. Não, está ao vivo, está gravando, a internet está ligada. Bom, espero que dê tudo certo, de qualquer forma, agora temos que prosseguir. Vamos lá então. Então, aula de hoje, aula número 3, D5. Nesta aula, então, eu vou tratar com vocês algumas palavras importantes, as expressões que se destacam, que podem afetar a compreensão do texto todo. Ao fazer isso, eu estou redistribuindo os pesos desta aula. Aliás, da aula não, da perícope, né? Esse texto costuma ser concentrado na palavra arrebatamento. Eu estou dizendo que este peso é indevido, né? E estou então, ao estudar as palavras, estou fazendo uma redistribuição dos termos e distribuindo o peso interpretativo, digamos, o peso de sentido ao longo dos versículos, para que ao final nós tenhamos esse peso, então, devidamente distribuído. Tá? Qualquer problema aí você me fala. Tá dizendo que nossas mensagens estão vindo, que foi apagada por vocês, mas estamos vendo. Né? Estão assistindo. Tá, tudo bem. Deve ser algum probleminha técnico. Será que é por causa da transmissão cruzada? Não. A transmissão está acontecendo. Essa transmissão, a Irene me lembrou aqui agora, essa transmissão está sendo cruzada, então ela está sendo compartilhada com diversas outras páginas, especialmente páginas do núcleo de evangélicos do PT em diversos estados do país. Então, por favor, qualquer problema, usem ali o
o chat, deem um jeito aí de se comunicar com a gente, usem o WhatsApp, quem tiver, Messenger na internet, deem um jeito aí que a gente encontra vocês. Tá bom? Bom, vamos lá então. Eu vou então, eu poderia começar a minha abordagem pelas palavras mais importantes, mas eu não vou fazer isso, eu vou seguir então a ordem do texto. E a cada versículo, então, eu vou destacar uma palavra mais importante, ok? Vou começar então. Para vocês entenderem, eu vou me concentrar nas palavras vinda, vinda do Senhor, que vai aparecer aí no versículo 15, né? Versículo 15, até a vinda do Senhor. Vou me concentrar na palavra arrebatados, que aparece no versículo 17. Vou me concentrar na palavra encontro. Então, essas são 3 palavras muito importantes. Mas eu vou também buscar outras palavras para compor, então, o texto de modo completo. Na última aula, eu falei muito sobre contexto, né? Texto e contexto são termos derivados da tecelagem, né? A palavra texto é o particípio imperfeito, irregular, aliás, do verbo tecer, né? O regular seria tecido, o irregular texto. Então percebam como a palavra texto é um empréstimo da tecelagem. Por que eu estou falando isso? Não por mera curiosidade, mas que você pense que o texto, a parte do tecido, está sempre ligada ao resto do contexto, daquela imagem que o compõe. Pense, por exemplo, num tapete feito à mão, com diversas figuras, né? Se eu simplesmente recortar uma parte desse tapete, eu estrago tanto a parte cortada como a parte deixada para trás, né? Left behind. Então eu preciso considerar o texto dentro do seu contexto. Para mim, essa imagem do tecido me ajuda sempre a lembrar da importância do texto. Bom, vamos lá então. A primeira palavra que eu quero destacar, que parece simples, mas eu quero destacar porque Jesus deu um conteúdo teológico a essa palavra, é esta que aparece no versículo 13, quando Paulo fala a respeito dos que dormem. A Irene falou aqui na aula passada que Paulo não está tratando dos preguiçosos, dos dorminhocos, né? Aqueles que dormem, que só pensam em dormir, estão sempre dormindo, como o nosso gato aqui, né? Que levanta, caça borboleta e volta para dormir. Levanta, vai na caixinha de areia dele e volta para dormir. Não, não é nada disso que Paulo está falando. E para nós que estamos acostumados com o texto bíblico, é muito natural entender que Paulo está usando aqui um eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem que atenua, troca termos pesados, chocantes, duros, por termos que soem melhor. Então, ao invés de falar dos que morreram, dos que faleceram, dos que... como é que fala? A óbito. Veio a óbito, né? Essa palavra, veio a óbito, né? Paulo usa a palavra dormir. Então, como eu disse, se você está acostumado com o texto bíblico, você entende esse termo quase que naturalmente como sendo um eufemismo para morrer. Então, ao invés de falar fulano morreu, a gente fala fulano dormiu, né? Nós aqui em português também usamos nossos eufemismos, né? A gente fala fulano fez sua passagem, fulano passou dessa para melhor, né?
fulano, que outra palavra a gente usa? A gente usa palavras assim eufemísticas, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu acho que a gente acho que a gente foi bloqueado. As pessoas não estão conseguindo entrar, mas não estão conseguindo nem assistir? Diz que aparece uma mensagem, fica dando mensagem acima, toda vez que tenta o link dá o quê? Branco, assim, diz que estava e de repente apagou e não voltou. E aqui para mim não aparece ninguém, então acho que nós não estamos... Mas o que eu vou fazer? Eu vou continuar a aula, vou gravar e depois posto o vídeo. Mas acho que é o único quem garante jeito. que está sendo gravado? Não, está sendo gravado, porque aqui o vídeo está correndo, está sendo gravado. Mas não está sendo transmitido. Bom, então vamos concluir. Boa noite, então. Estamos retomando. Espero que agora dê certo com todos vocês. Vou aguardar um pouquinho para saber se vocês estão agora conseguindo acessar. Eu estou bem no início. Eu estou bem no início da transmissão e estava começando a análise de palavras. Veja se você, como administradora, consegue fazer a transmissão cruzada. Vamos fazer mais uma tentativa. Veja se você, como administradora... Mas eu estou com o teu celular. Tá, então tá bom. Então vamos prosseguir. Depois a gente resolve essa questão técnica. Desculpem aí os transtornos. Eu estava começando a análise de palavras. Estou no versículo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A primeira palavra que eu escolhi para analisar é a palavra dormir. E eu estava explicando então como essa palavra funciona aqui como um eufemismo para atenuar um termo mais duro, mais chocante, mais agressivo, que seria a palavra morrer. Então, em vez de dizer os mortos, os que morreram, o hebraico usa com muita tranquilidade, com muita naturalidade, o termo os que dormem. Então a gente fala os que dormem no pó da terra, a gente fala dormiram com seus pais, né? E Paulo aqui então fala os que dormem. Obviamente ele está querendo dizer os que morreram. Bom, esse é um conhecimento pacífico então que vocês têm acesso. Vocês entendem o que é um eufemismo, uma maneira de atenuar o sentido de uma palavra dura. Em vez de falar fulano morreu, nós dizemos fulano fez sua passagem, faleceu, né? A gente tenta falar isso assim com termos suaves, porque a morte, a realidade da morte é muito chocante, é muito agressiva. Não apenas isso, e aqui vai o meu ponto, a pontuação que eu quero destacar aqui agora, é a seguinte, que Jesus, sendo um judeu e conhecendo este eufemismo, esta figura de linguagem tipicamente hebraica, deu a esta palavra um sentido teológico ligado à ressurreição. E eu vou mencionar aqui apenas 2 exemplos para que vocês entendam este meu ponto. Um está na ressurreição daquela filha de Jairo, quando Jesus chega lá e a menina já está morta, mas Jesus chega lá e fala, não se preocupem, ela dorme. E os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fazem questão de dizer que as pessoas que estavam ali riram-se dele. E provavelmente riram com sarcasmo. E então Jesus diz claramente, ela morreu, mas eu vou ressuscitá-la. O segundo caso é o caso de Lázaro. Jesus e seus discípulos estão longe de Jerusalém. Jesus recebe um recado dizendo que o seu amigo está à morte e Jesus comunica para os seus discípulos, Lázaro dormiu, mas eu vou lá para despertá-lo. E então seus discípulos dizem, Senhor, se ele está dormindo, então está tudo bem, qual o problema? Nós não temos que ir para lá, porque ir para lá agora é muito perigoso, a sua cabeça está a prêmio. Se a sua cabeça está a prêmio, a nossa também está.
Então Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Então esse jogo de palavras de Jesus não é apenas agora mais um eufemismo hebraico, mas passa agora a ter uma pontuação teológica ligada à ressurreição. Então Paulo aqui está dizendo os que dormem. Desculpe, a referência de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Eu estou no versículo 13, passando agora para o versículo 14. Já analisei a primeira palavra, tá? Essa é a mais simples aqui do texto, porque eu tenho certeza que vocês entendem, mas eu precisava chamar a atenção para este ponto aqui, né? Este ponto inovador, absolutamente chocante para gregos e judeus, que é a ressurreição. Os judeus tinham uma vaga noção da ressurreição, como ainda tem. Os gregos não, de forma nenhuma. Se você quiser saber mais sobre isso, leia o discurso de Paulo no Areópago, que os gregos deixam de ouvi-lo quando ele fala em ressurreição, porque os gregos têm aversão à ressurreição. E então é exatamente disso que Paulo está falando aqui. No versículo 14, ele acrescenta uma nota aos que dormem. Ele fala assim, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por Jesus Cristo, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, a morte passa a ser, em Cristo, um sono. Então, a morte não tem mais o poder de separar. E a nota teológica que Paulo coloca aqui, ela está presente também no Novo Testamento, você pode pesquisar, mas ela não aparece na sua tradução, a menos que você tenha aí uma tradução antiga das boas, tá? Olha só, na minha tradução corrigida, aparece assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, prestem atenção, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vê se vocês percebem a diferença. Na minha Bíblia, que está aqui na minha mão, que é a atualizada, revista e atualizada, chamada ARA, Almeida Revista e Atualizada, fala assim, olha, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Agora preste atenção na tradução da corrigida, Almeida corrigida, Almeida Revista e Corrigida, ARC, Almeida Revista e Corrigida. Assim também aos que em Jesus dormem. Na minha Bíblia fala, mediante Jesus, trará junto com ele. Esta Bíblia mais correta, mais próxima do grego, fala, aos que em Jesus dormem. Então, qual é o estado dos cristãos que morreram? Tirando aqui o eufemismo. Eles não estão dormindo, eles morreram. Morreram como qualquer ser humano vivo morre. Morreram da mesma forma. Mas Paulo diz que morreram em Cristo. Esta é a diferença. O Cristo que morreu e ressuscitou acolhe neste seu poder ressurreto cristãos mortos e vivos. Quem está morto em Cristo. E quem está vivo em Cristo. De modo que o estar em Cristo nivela
ou coloque em comunhão inseparável, independentemente se a pessoa já está falecida no pó da terra ou se ela está aqui vivinha da Silva esperando a sua hora. Então, este versículo 14, dependendo de qual Bíblia você usa, ele esconde esta nota teológica. Mas eu, então, estou fazendo questão de destacar que Paulo está falando daqueles que dormem em Cristo. E isso aparece em diversos outros versículos da Bíblia, ok? Vamos então agora para o versículo 15. Versículo 15, quando ele vai falar da vinda do Senhor. Então veja, eu já tratei aqui sucintamente da morte, não falei ainda da ressurreição, mas estou indo então pela ordem ao evento que é o evento chave de toda essa perícope. Por quê? Porque o que vai comandar a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos e ajuntá-los em Cristo, se dá o evento chave, o evento que desencadeia estes outros eventos que estão embutidos nesse evento maior, é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor aparece no versículo 15. Então eu vou ler aqui na minha tradução, você pode ler aí na sua, comparando os termos. O versículo 15 começa assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, portanto, os que morreram. Então aqui tem dois grupos de pessoas. O grupo do povo de Deus já falecido, que de modo eufemístico ou de modo teológico dormem, e não apenas dormem, mas dormem em Cristo, e aqueles que estão vivos e que estiverem vivos quando tal evento, qual evento? A vinda do Senhor, se ocorrer. Se não, tiro se, ocorrer. Eu ia falar se manifestar, né? E aí mudei a frase. Ocorrer. Então este é o evento principal. O que Paulo vai falar a partir de agora, ele nos diz a fonte. E então, isso já foi perguntado na aula passada, eu vou esclarecer aqui agora. Por palavra do Senhor. Eu vou fazer apenas uma pequena nota nesta expressão palavra do Senhor e vou terminar esta interpretação na próxima aula, quando nós tratarmos da hermenêutica, tá? Quando Paulo diz que ele vai falar algo por palavra do Senhor, há três possibilidades aqui, e ele não nos explica o que ele quis dizer com isso. Então, eu e vocês vamos ter que decidir qual interpretação nós vamos dar a essa expressão. Pode ser a um dito memorizado do Senhor. Lembra que o Evangelho, se os nossos estudos estiverem corretos, nesta época da escrita da epístola, no início dos anos 50, que eu falei na aula passada, Paulo deve ter escrito essa carta por volta do ano 52, quando nenhum evangelho ainda havia sido escrito, tá? Então, uma das possibilidades é essa, que Paulo citou aqui uma palavra do Senhor que os discípulos e os apóstolos tinham na memória, na tradição de Jesus. Se alguém pedisse para o apóstolo Paulo, João, Bartolomeu, Mateus, qualquer um deles,
né? O Nicodemos, José de Arimateia, qualquer um deles, Barnabé, né? Maria Madalena, qualquer um deles recitar, eles saberiam te citar para você longas porções da palavra do Senhor. E se alguém derrapasse em algum ponto, o outro corrigiria e tal, porque esta é a forma como a tradição de Jesus sobreviveu. Então, esta é uma possibilidade. E que esta palavra, então, que Paulo está dizendo, nesta primeira hipótese, é uma daquelas que está no Evangelho. E então nós temos que ser capazes de achar esta palavra em um dos Evangelhos, ou em algum livro do Novo Testamento. Segunda possibilidade, uma palavra de Jesus que também foi memorizada em grupos menores e que por alguma razão não está em nenhum dos evangelhos. Essa possibilidade existe. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo está falando do direito que ele tem de ser sustentado pelas igrejas, está defendendo os honorários aos quais ele tem direito, ele cita uma palavra de Jesus que não pode ser encontrada textualmente em nenhum evangelho. Ele fala, bem disse o nosso Senhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles citam a palavra de Jesus entre aspas. Palavras de Jesus, abre aspas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu desafio você a encontrar essa palavra em um dos evangelhos. Não vai encontrar. Então, essa possibilidade existe. Que Paulo teve acesso a algum material da tradição de Jesus que se perdeu. Ficou em algum escrito que se perdeu, ou foi atualizado nos evangelhos que nós temos, alguma coisa aconteceu e esta porção das escrituras não chegou até nós. Uma terceira possibilidade é que Paulo tenha tido uma revelação especial, uma revelação como profeta. E que assim como os profetas antigos diziam, veio a mim a palavra do Senhor, Paulo também teve acesso a revelações privilegiadas de Jesus Cristo. Isso também é comum acontecer. Ele fala que grande parte do evangelho que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Portanto, ele tinha todas as credenciais para ser um apóstolo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos agora avançar para as palavras mais importantes desse texto e eu quero ancorar estas palavras na autoridade apostólica do apóstolo Paulo, que invoca, por sua vez, a autoridade do próprio Cristo. Resta a gente decidir se o que Paulo vai dizer agora tem respaldo nos evangelhos escritos, se o que Paulo vai dizer agora tem respaldo numa tradição oral que nós perdemos, ou se tem respaldo numa revelação particular do apóstolo Paulo. Assim como João teve a revelação específica do Apocalipse, ele viu coisas que talvez Paulo, Pedro, Barnabé não viram, né? Porque ele teve a visão e não outro. Assim também Paulo diz ter ido ao terceiro céu, segundo Coríntios capítulo 12, e visto coisas que os demais homens nem sonham, nem é possível dizer. Então Paulo pode ter tido revelações privilegiadas. Quando eu digo privilegiadas, obviamente, estou dizendo que ele teve e não outro. Ele foi o vidente e não outro. Ok? Bom, por enquanto não vamos decidir, vamos deixar para a próxima aula. Vocês podem pensar, né? Quem aposta na primeira possibilidade, ligue para 0800 000001. Quem aposta na segunda, 00002. E quem aposta na terceira, 00003. Brincadeira, não ganha nada. Bom, o que nós vamos então agora entrar é a questão da vinda do Senhor. Como eu falei na minha introdução da aula aqui, que vocês perderam, porque o Facebook cortou, depois eu vou tentar resgatar, todos os cristãos
desde católicos, anglicanos, ortodoxos, todos os cristãos acreditam numa vinda do Senhor. E a palavra vinda do Senhor é um gerúndio, né? Vindo é um gerúndio ou um particípio, né? Nesse caso é um particípio que tem final NDO, como se fosse um gerúndio, né? Ele está vindo ou ele tem vindo, né? Então pode ser um gerúndio ou um particípio do verbo vir. Nós comumente falamos disso com maior tranquilidade usando a palavra volta. Volta do Senhor. A expressão volta do Senhor é muito rara nas Escrituras. A preferencial é vinda do Senhor. Embora a palavra volta do Senhor, a expressão volta do Senhor, esteja correta, né? Se ele foi e ele vem, logo ele está voltando, né? Foi para lá, volta para cá, vem para cá, está voltando, né? Assim como ele, na sua ascensão, estava voltando para o Pai. Veio do céu para nós e voltou para o Pai. E foi para o Pai e prometeu voltar para nós. Então, eu estou apenas dizendo que a palavra volta de Jesus, ela é rara, ela é menos usual nas Escrituras, porém, não estou dizendo de forma nenhuma que se trata de uma expressão equivocada, ela é subentendida. A palavra, o verbo vir, também é aceitável. Ele é aceitável. Jesus falou que ele virá, assim também virá o Filho do Homem. Então, não há nenhum problema com a palavra vir. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha que está escondida atrás da palavra portuguesa vinda, ou os ingleses falam coming, né? Do vir, do voltar, vir, que é a palavra grega parousia. Por isso que às vezes aqui eu falo parousia, parousia ou parousia. Parousia, um substantivo. E esta palavra não significa vinda. Então aqui, meus irmãos, eu estou fazendo um esforço técnico para que vocês possam ouvir as palavras de Paulo, que reproduzem as palavras do Senhor com toda a sua riqueza, com toda a sua força de expressão, ao invés de ficarem presos apenas em uma acepção do verbo vir, porque o verbo vir vai empobrecer o sentido. Então, a palavra parousia não significa vinda. Toma um gole d'água, respira, que lá vem bomba, né? Presta muita atenção. A palavra parousia significa, primeiro de tudo, etimologicamente, significa presença. Você pode dizer, tá, presença, ora, se a pessoa veio, ela está presente, é tudo a mesma coisa. Segura aí. Ela significa presença. Ora, ela significa o oposto de ausência. Então, a palavra ausência em grego é apousia. Apousia. A palavra presença em grego é parousia, né? Então, presença versus ausência. Ela significa também manifestação. E manifestação é algo que se apresenta. Manifestação é uma palavra que etimologicamente em português e talvez em inglês também, em espanhol, né, em diversas línguas,
vai significar algo que se mostra diante de você. Não significa algo que é colocado diante de você, mas algo que, estando diante de você, chama a sua atenção, manifesta-se. Manifesta-se. Pode ser que você tenha algo na tua frente que está quieto, escondido, disfarçado, oculto. E se aquilo se movimenta, você poderia dizer manifestou-se. Manifestar-se significa colocar-se à mão. Manifestare, manifestare, né? Ela tem aí uma certa etimologia dizendo aquilo que está à mão, aquilo que está na minha presença. Depois, como significado segundo, terceiro, ela pode significar, então, chegada ou vinda. Mas percebam que as acepções de vinda, estou falando do substantivo, não do verbo, né? As acepções de vinda e de chegada são inferiores, são secundárias às acepções preferidas, mais importantes, que significam ou que indicam manifestação e presença. Então faça agora um pequeno exercício intelectual para trocar a expressão vinda do Senhor para presença do Senhor e para manifestação do Senhor. Pensa nisso. Pensa num Senhor que parece ausente. Se foi, porque nós pensamos num Cristo que foi para Deus, foi embora, foi para o céu, foi-se embora e nos deixou aqui órfãos. E nós clamamos desesperados como órfãos que espera alguém que venha nos abraçar e nos acolher e fazer o papel de pai e de mãe para nós. Somos como aqueles órfãos no orfanato, né? Que aguardam desesperadamente porque alguém se interesse por nós. Pensa na diferença teológica que significa esta expressão parousia. Uma presença que se manifesta. Uma presença que se deixa ver. Que abre a cortina dos nossos olhos. Que se revela. Todas essas palavras, manifestação, revelação, vão aparecer aí na nossa interpretação. A palavra parousia é um substantivo do verbo grego pareimi, que é composto de para e mi, que significa sou junto, sou ao lado, quase que como o Espírito Santo, né? Parakaleo, né? Parakaleo significa chamar ao lado. Esse para em mi, o para significa ao lado, o em mi é a conjugação do verbo eu sou, eu estou. Então esse verbo para em mi significa estou presente, estou aqui, vocês não estão me vendo, né? Eu cheguei, olha eu aqui, né? Ego em mi. É uma palavra magistral de Jesus Cristo. Eu sou. E agora ele está falando eu sou junto, eu sou eu sou ao lado. Ao contrário da palavra apousia, que é do verbo apoemi, que significa eu fora. O apo é o contrário de para. O para é ao lado. O apo é afastar-se, ausentar-se. Pensa um pouco nisso.
Então, vamos agora ao entendimento desta palavra. Como essa palavra era usada? Como esta palavra era usada na época de Paulo? Não pensa ainda em Jesus Cristo, não pensa na vinda do Senhor. Pensa só na palavra vinda, ou melhor, na palavra parousia, na palavra presença, né? Quando que essa palavra era usada? Ela era usada quando se tratava de manifestação de um Deus, manifestação de uma divindade, de uma teofania, de uma epifania, onde um sacerdote dissesse: aqui a deusa tal apareceu, ao oráculo tal, ao profeta tal, eles erguiam um altar, um templo e tal. Por quê? Porque ali houve uma parousia de um certo deus ou de uma certa deusa. Também era usada para pessoas de altíssima dignidade, como, por exemplo, o imperador, ou alguém com a autoridade do imperador, por exemplo, alguém enviado por César. E faz sentido. Por quê? Por que faz sentido? Porque o César e Deus e os deuses estavam assim. Lembra que eu falei na aula passada que em Tessalônica e em qualquer cidade do império havia culto ao imperador? Ora, o imperador não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como é que ele manifestava a sua presença? Como é que ele emprestava a sua parousia? Através dos deuses, através dos cultos, através dos sacerdotes, através dos seus emissários. Então, essa palavra parousia, ela tem um uso preferencial para se referir à presença de deuses, a epifanias, ou seja, manifestações do divino, das divindades, ou para pessoas de alta estirpe, né, de alta patente, como César, reis ou pessoas desta reverência. Então, no tempo de Paulo, no tempo em que os tessalonicenses receberam esta carta, quando eles ouviram a palavra parousia do Senhor, eles obrigatoriamente fizeram esta associação subversiva. Paulo está dizendo de uma vinda superior em grandeza e em importância àquela que nós conhecemos aqui destes homens divinos. E esta presença, então, só para que você tenha uma ideia melhor, esta presença não é uma presença assim como, por exemplo, o Papa veio em Curitiba. Aqui em Curitiba, o ônibus em que o Papa sentou, a poltrona em que ele sentou, os lugares em que ele andou, tudo isso se tornou sagrado, peça de museu. Você pode visitar. Mas nós estamos falando de algo muito superior a uma visita papal. Porque eram construídos templos, eram feitas grandes obras, eram cunhadas moedas para celebrar estas visitas. Ora, não pensem vocês que o imperador saía passeando pelas vilas, seu imperador, né? Lá o imperador, mãe, quero ver o imperador e tal. Não, o imperador era divino. Então a sua presença era uma coisa assim, forrada de ouro, de grandes caravanas, grandes comitivas, de um feito extraordinário, de modo que as visitas dos imperadores são gravadas em murais, em paredes, em templos, em moedas, em obras clássicas. Isto é uma parousia. Então agora, com isto em mente, você pode pensar nisto. Ora, meus irmãos, eu lhes digo por palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos, para a grande manifestação da presença do Senhor, não teremos vantagem nenhuma sobre aqueles que nós já entregamos ao cemitério ou cujos corpos nem podemos resgatar. Por quê? Porque quando o Senhor se manifestar, versículo 13, ele manifestará juntamente com ele todos aqueles que dormiram, quer tenham sido assassinados, linchados, crucificados, mortos por doenças, mortos de fome, não importa. O Senhor Jesus Cristo, essa grande parousia, esta parousia do próprio Senhor, do Kyrios, aqui está a outra parte do termo, vai ser para unir o reino de Deus. Ora, o imperador fazia tudo isso para manter seus domínios unificados. Esse texto de Paulo está falando de uma outra unificação. Uma unificação que nem a morte pode impedir. Então, esse é o sentido da palavra parousia. Ela ocorre em algumas vezes no Novo Testamento, preferencialmente por Paulo, né? Eu não estou dizendo que essa palavra tem só esse sentido, tá? Ela pode ser usada também no sentido simples, mas junto com a palavra Kyrios e junto com outros termos, ela nos induz a fazer esta interpretação, ok? Só aqui em Tessalonicenses, ele vai usar esta palavra 4 vezes. Só em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, ele usa esta palavra no capítulo 2, versículo 19, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, em sua parousia. Então, você que ouve a palavra vinda, só pode pensar num homem vindo do espaço. A palavra grega amplia o nosso sentido. Ela está falando de uma presença que se manifesta, cuja manifestação nos será dada ver. No capítulo 3, versículo 13, presta atenção. A fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na parousia do nosso Senhor Jesus, presença do nosso Deus e Pai, na parousia do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então veja como o apóstolo Paulo falou da parousia do Senhor Jesus Cristo, usando outra expressão, com todos os seus santos. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, ele manifestará conjuntamente os seus escolhidos. Santos tem o significado não de pessoas que flutuam, né, vestidas de branco com asa, com auréola na cabeça. Isso é apenas uma acepção gráfica, artística, né? Mas tem o sentido de seu povo separado. Seu povo separado. O povo que segue outro César. Outro Kyrios, né? Que se apartaram da mentira do império e que se conduzem por outra realeza, a realeza real, a realeza do reino de Deus. Orientam sua vida por outro andar, por outra ética, por outro agir, por outro ser no mundo. No capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, de novo,
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você entende por que eu prefiro usar a palavra parousia, evidentemente com as devidas explicações, e não tanto a palavra vinda. Porque a palavra vinda, a menos que eu a explique como estou fazendo agora, você só pode pensar, tem certeza, quando o pastor fala sobre a vinda de Jesus, a única coisa que você pode pensar é naquele Jesus Cristo ariano, do cabelo meio ruivo, né? Aquele olhar de olhos claros, aquela barba bem penteada, com as suas longas roupas brancas, vindo, flutuando no céu, com um faixo de luz ao redor dele, e ele vem flutuando, assim como ele andou sobre o mar, ele vem andando pelo espaço, né? E você vê aquele homem vindo. Ele não se foi. Ele não se ausentou de nós. Então agora ele está vindo. Tem um aspecto teológico aqui para a gente questionar. Ele se foi? Ele se ausentou de nós? Ou ele disse que era o Deus conosco para sempre? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E é exatamente da consumação dos séculos que nós estamos falando. A vinda do Senhor, a manifestação do Senhor é a consumação dos séculos. Então não se trata de vir, porque não foi. Como pode ser a volta dos que não foram? Trata-se muito mais de uma manifestação da presença sem obstáculos, sem véu, sem obscuridade. Ele está aqui, mas eu não posso ainda estar com ele, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele está presente, mas ainda ausente. É uma presença ausente. É uma presença que conforta, mas ao mesmo tempo angustia. É uma presença que alegra, mas ao mesmo tempo nos causa medo, dor e tristeza. É disto que o apóstolo Paulo está falando. E é por isso que ele vai terminar esse texto falando em consolação. Passo agora para um outro ponto muito importante que está no versículo 16, e aí eu vou caminhando aqui para o meu fechamento, para ouvi-los, né? Então me permitam concluir esta análise de palavras. Esta é muito importante, que eu coloquei agora. Passo então para o versículo 16, quando ele vai falar o seguinte: porque o Senhor mesmo, ele falou da palavra do Senhor, agora ele fala o Senhor mesmo. Lembrem-se que a palavra Senhor aqui é Kyrios. E lembrem-se que a palavra Kyrios é o título de César. Então percebam como Paulo está usando um jogo de palavras do império para atacar o império e falar do triunfo do reino de Deus, ok? Porque o Senhor mesmo, ele mesmo, essa ênfase é do grego, o Senhor e o Senhor mesmo descerá do céu. Descerá do céu. Tem aqui uma frase entre vírgulas, né? Entre vírgulas. Então, na minha Bíblia está assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, então percebe que é uma frase, eu não sei como é que chama essa frase na análise sintática, mas ela está entre vírgulas, né? Acho que explicativa, ela é uma adjetiva, né? Explicativa, né? Eu não vou arriscar aqui agora, mas ela é uma frase entre vírgulas, né?
Porque eu posso dizer assim, ó, eu não sei que versão você está usando, mas eu poderia dizer assim, porque o Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora aqui ele já abandonou o eufemismo e já falou os mortos, né? Abandonou o eufemismo. Não é os que estão dormindo, não, é os mortos mesmo. Porque agora ele não está falando de despertar, está falando de ressuscitar. Então agora ele fala claramente, eles morreram, mas o Senhor Jesus Cristo os ressuscitará. A parte que eu pulei é de uma difícil análise sintática, porque ela é colocada aqui entre o sujeito e o verbo. Quem é o sujeito? O Senhor mesmo. Qual é o verbo? Descerá, ok? O Senhor mesmo descerá. Essa frase entre vírgulas, olha o tempo verbal dela. Dada a palavra de ordem. Quer dizer, a palavra de ordem foi antes do descer. Ouvida a voz do arcanjo. A voz do arcanjo foi antes do descer, né? E ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é antes do descer. Então prestem atenção na ordem aqui dos eventos. Tem uma palavra de ordem, ou algumas Bíblias dizem alarido, muito barulho aqui. Tem uma voz de arcanjo, tem um som de trombeta. E então o Senhor desce dos céus e causa, ele é a causa operante aqui, né? Ele causa a primeira grande reação. E essa reação atinge os que dormem em Cristo. Mas eu quero que você preste atenção na linguagem aqui. E agora você vai ter que decidir comigo, agora você vai ter que decidir como você vai interpretar esse texto. Por quê? Porque o alarido está lá no céu onde o Senhor está, antes de ele descer, porque fala que ele descerá do céu. Então o ponto de partida dele é o céu. E ele vai descer para o seu povo. Onde está o seu povo? Uma parte morta, uma parte viva, mas está na terra. Então, olha o trajeto dele aí, do céu para a terra. Estas coisas que estão entre vírgulas são antes do Senhor descer. Portanto, elas acontecem no céu. A voz, o alarido, né, a palavra de ordem, ou alarido, a voz de arcanjo e o som de trombetas. Então aqui os pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, discutem pra caramba, né? Se tem barulho, não tem barulho. Uns acham que essa descida de Jesus é secreta, que ele vem assim como aquela mão boba, sabe? Eu vou brincar aqui um pouco, né? Porque ele mesmo fala que ele vem como ladrão de noite. Então aquela mão boba que quando ninguém tá vindo, ele pegou. Cadê aquele povo barulhento? Aquele povo, não sei. Aí vem o caos do Tim LaHaye, né? Do Deixados para Trás, né? É o arrebatamento do Tim LaHaye. Os pós-tribulacionistas falam, cara, esse versículo é o mais barulhento da Bíblia. Vocês não estão ouvindo? Vocês não estão ouvindo voz de comando, voz de arcanjo e trombeta de Deus soando? Esse versículo é muito barulhento, gente. Então, meus irmãos, vocês vão ter que decidir se vocês querem ficar de um lado, junto com Tim LaHaye e pós-tribulacionistas, porque os dois estão cometendo um erro de interpretação. Ambos estão interpretando esse texto literalmente. E está errado. E por isso não entendem a sequência do texto. Ou se vocês vão ficar do lado de cá, né, o lado bom, o lado certo, né, que é a linguagem apocalíptica, a linguagem escatológica,
a linguagem metafórica. E por que é que eu posso dizer aqui de linguagem metafórica? Porque as vozes, as trombetas e os anjos são o cenário da teofania de Deus, não do César. Ora, o César que se manifeste como ele quiser. Ele tem sua própria liturgia. Mas na teologia hebraica, o Deus, quando se manifesta, tem seu cenário. E o cenário envolve muito barulho. O Apocalipse fala de vozes, trovões, rajadas e tal. Normalmente vozes, gritos, e aqui ele fala voz de arcanjo, sem se preocupar em dizer que arcanjo é, nem o que fala, nem em que língua fala, nem para quem fala. Não diz essa palavra de ordem para quem é dirigida, se é de Deus para Jesus, se é de Jesus para o arcanjo, se é do arcanjo para o povo de Deus. Não diz. E diz que Deus sopra uma trombeta. Então vocês têm que decidir se o Iavé pega uma trombeta e põe a sua boca divina no seu, não sei como é que chama, no seu soprador, no seu bocal, e soa, porque a igreja espera ouvir som de trombeta. Então a igreja aqui vai ter que escolher se ela quer ficar no parquinho, na escola infantil, dos 5 anos de idade, e aí você pode ver todas essas figuras dos anjos, de branco. Apocalipse fala que ele vem montado num cavalo branco. E os teólogos ficam discutindo se Jesus vem montado numa nuvem ou num cavalo branco. Então, se você está entendendo aqui, você deve seguir a seguinte exegese. Paulo aqui está falando do clímax da história, aquilo que todo o povo de Deus esperou e morreu na esperança de ver, o fim da história, onde vai dar tudo isso. Tem sentido essa história humana? Tem sentido ser bom, justo, honesto? Faz sentido ainda amar no meio desta porcaria deste mundo? Ou que se dane todo mundo, eu também vou me dar bem? Que resposta tem essa tragédia humana? Nós que cremos, somos teimosamente servos da esperança e acreditamos que Deus dará um devido escatom e Ele próprio vai se manifestar. Então Paulo, quando vai falar destas coisas, ele apela para as figuras da teofania de Deus no Antigo Testamento. Pensa no Deus se manifestando no Sinai. Fogo, vozes, terremotos, anjos, trombetas e todo o povo de Deus ali para esse encontro com Iavé. E o povo fala, não podemos, nós vamos morrer todos. É disso que Paulo está falando aqui. De uma manifestação. E então ele compõe todo o cenário com esta manifestação. Então, todo vamos pensar em termos teatrais, né? Todo esse cenário é para compor o evento climáxico da história. É para compor o cenário. Porque aqui não tem palavras, não tem referenciais, não tem antecedentes, não tem como descrever. Então, Paulo aqui, ele sai do chão, né? Ele sai do chão e ele vai buscar todos os recursos literários disponíveis. E ele usa aqui, então, para compor este cenário. Mas o objetivo dele é que os cristãos
sintam-se consolados. Este é o objetivo do texto. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aqui então tem a palavra que está no coração do nosso texto. E essa palavra arrebatado, ela é arpazo em grego, que significa tomar. Tomar. E ela vem de um verbo aireomai, que é tomar, escolher, ou de um verbo mais violento ainda, ligado a roubo, sequestro, ataque. Então, essa palavra em grego, ela tem uma conotação negativa e violenta. Por exemplo, ela é usada para se referir a aves de rapina, ela é usada para se referir a roubo de bens, ela é usada para falar de roubo e usurpação. Harpax significa roubador, tanto no sentido figurado como no sentido mesmo policial, né, de ladrões. Tem o verbo diarpazo, que significa saquear. Tem o verbo exarpazo, que significa tomar à força. E tem o verbo sinarpazo, que significa tomar por força. Então esse verbo significa tomar à força, agarrar, roubar, sequestrar, tirar, pilhar. Esta é a expressão. E Paulo vai usar esta palavra aqui. Esta palavra ocorre em outros textos do Novo Testamento, como roubar os bens. Quando Jesus está contando aquela parábola do malvado, lá como é que é? Do homem forte, né? Como que alguém pode tomar os bens de um homem, a menos que ele amarre o homem forte e então poderá tomar-lhe os bens, roubar-lhe os bens. Ali é a palavra arpazo. Quando Jesus está falando, eu sou o bom pastor e ninguém arrebata as ovelhas das minhas mãos, ninguém as tira da minha mão, ele fala isso 3 vezes em João 10, a palavra é arpazo. Quando Jesus multiplica os pães e as pessoas querem vir tomá-lo para fazê-lo rei, a palavra é arpazo, vieram arrebatá-lo para fazê-lo rei à força, a palavra é arpazo. Quando Jesus está contando a parábola do semeador e ele fala, vem o maligno e o arrebata, toma, rouba a semente, ele usa a palavra arpazo. Quando Paulo está sendo preso, ele também usa a palavra arpazo, que as pessoas queriam voar nele e trucidá-lo, arpazo. E Judas também usa essa palavra quando ele fala arrebate aqueles que estão indo para o fogo. Então esta palavra não nos ajuda muito aqui. Não tem nenhum paralelo na Bíblia inteira sobre arrebatamento. Eu sei que você vai dizer, tem Enoque, tem Elias, tem isso que. Não tem. Não tem nenhum arrebatamento na Bíblia. Nenhum caso análogo em que uma pessoa foi arrebatada da terra para o céu. Nem um lugar. Mas Enoque diz apenas que ele desapareceu. E o registro ficou, Deus o tomou para si. Ninguém viu. Não, essa palavra nem é usada no Novo Testamento. Ela pode ser usada na Septuaginta. Na Septuaginta ela é usada, mas já é influência da linguagem apócrifa. Porque eu já falei para vocês em outro curso, acho que no curso do céu, que na literatura apócrifa, sim, na literatura apócrifa, as pessoas vão para o céu, visitam, passeiam, sobe elevador, desce elevador, etc, etc. Aí é uma festa. Mas no Antigo Testamento, ninguém foi ao céu. Você poderia dizer, Elias foi. Não foi. Elias subiu ao céu num redemoinho de vento.
Mas o céu para eles é qualquer coisa acima da terra é céu. Tanto que os discípulos de Eliseu disseram, vamos caçá-lo, vamos caçá-lo. E algumas pessoas dizem que há relatos na Bíblia do Elias após aquele redemoinho. Eu não fiz esse levantamento, não me importa, né? Mas não há arrebatamento de ninguém ao céu. E a prova disso está em João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Falei isso no curso do céu. São usados, por exemplo, as pessoas podem falar do Filipe, né? Ah, Filipe foi arrebatado. Foi arrebatado de um lugar para o outro. Paulo foi arrebatado. Paulo foi arrebatado em espírito. Tão em espírito que ele não sabia dizer se estava em corpo ou fora do corpo. Mas foi um êxtase. Foi um êxtase. Paulo não foi ao terceiro céu. Não foi. Ele foi num êxtase tão espetacular que ele disse, olha, nem sei dizer como foi. Eu sei que era tão real. E eu estava lá. João foi arrebatado em espírito. Ele diz claramente, de modo que não há paralelo para arrebatamento de ninguém nos termos em que as pessoas querem interpretar este texto. Portanto, a palavra arrebatamento significa apenas isto. Ela nem carrega nela mesma o sentido direcional. Ou seja, quando se fala arrebatei ou fui arrebatado, a palavra em si descreve o ato de pegar, mas não intui, não dá a entender nenhum sentido direcional para onde foi levado. Então a palavra arrebatar, ela não indica a direção, mas você pode me dizer, e eu espero que você diga, que aqui está escrito nos ares, entre nuvens. Bom, se você aceitou a minha interpretação apocalíptica da trombeta, da voz do arcanjo e do alarido, então agora bem-vindo às nuvens da teofania, porque as nuvens aqui cumprem um papel teofânico. E você deveria procurar, então, o que as nuvens representam quando se trata de parousia, quando se trata de presença de Deus, quando se trata de manifestação de Deus. As nuvens normais deveriam ser retratadas como nuvens do céu. E aqui Paulo fala das nuvens nos ares. Não diz no céu. Então você pode rastrear as escrituras, depois eu vou colocar aí algumas anotações, para você verificar que sempre que Deus manifestou sua presença, houve, além de raios e trovoadas, etc., etc., houve muita fumaça e houve nuvem. A nuvem desceu sobre o Sinai, a nuvem encheu o tabernáculo, a nuvem encheu o templo de Salomão, não encheu o de Zorobabel, mas encheu o de Salomão. A nuvem guiou o povo no deserto, a nuvem esteve até na montanha da transfiguração, e uma nuvem os envolveu. E Pedro, Tiago e João ficaram bobos e falaram, eu quero morar aqui. Né? Porque uma nuvem os envolveu. Essa nuvem não é nuvem de vapor de água. É uma nuvem teofânica. Uma nuvem que compõe a imagem da parousia, da manifestação. Então aqui de novo, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você tem que decidir se você vai ficar do lado das trombetas ou se você vai entender o texto como
carregado de linguagem apocalíptica para poder expressar algo que é transcendente. E por ser transcendente, as palavras e as figuras humanas não dão conta, e então Paulo apela para o cenário. Não espere você ouvir trombetas, voz de arcanjos gritando pelo céu e tocando aquelas chofar. Não espere nada disso. Mas... Isso é jardim de infância, professora lá da quinta série, lá da salinha dos juniores, que pregam, como é que chama aquele negócio, flanelógrafo e tal. Isso é lá. Para ser uma igreja adulta, capaz de lidar com as tribulações, com o sofrimento, com a angústia, você vai ter que trilhar esse caminho da maturidade e lidar com mistérios que o apóstolo Paulo pode falar. Eu lhes digo por palavra do Senhor isto. Tá? Só para concluir, a palavra ar. A palavra ar, no grego do Novo Testamento, não é o que significa para nós. Se você assistiu o curso do céu, você sabe que a palavra céu significa tudo que está acima da terra. Esse é o sentido, digamos, mais primário. Há um ponto que a Bíblia fala aves do céu. Ora, as aves estão aqui no poste, aqui na árvore. Mas ele fala as aves do céu. As aves do céu se aninham na copa da árvore. Então, saiu da terra é céu. Mas você falou ar. Eu estou explicando o que é céu. Estou explicando o que é céu. Depois tem o céu dos astros. Depois tem o céu de Deus. Na linguagem grega, então, a palavra céu é usada para definir tudo que está acima da terra. Porque só tem 3 lugares, irmãos. 3 lugares. Embaixo da terra, terra e céu. Só isso que tem. 3 lugares, tá? Lembram do curso do céu. Embaixo da terra, os abismos. A terra plana, irmão. Terra plana. E acima da terra plana, o teto onde mora Deus. Esta é a cosmologia do apóstolo Paulo. O grego usa a palavra ar para se referir à dimensão humana, ao ar pesado, contaminado que nós respiramos. A área, a esfera dos espíritos caídos. Porque para se referir às esferas superiores, ele usa outra palavra que é éter. Se você procurar no dicionário, você vai ver que éter é o céu dos deuses. Essa palavra não aparece no Novo Testamento, não aparece no grego do Novo Testamento, mas aparece a palavra ar. E a palavra ar é muito local aqui, ela é muito aqui. Por exemplo, jogava poeira no ar. Então, a palavra ar no Novo Testamento está na esfera humana, ela é usada na esfera humana, é o ar dos homens, é o ar desta vida terrena, é o ar desse mundo inferior, desse mundo corrupto, desse mundo de morte. Se você sobe, aí você entra no ar, no éter. Só as almas puras, os deuses, os heróis, só esses privilegiados é que podem respirar o ar puro dos deuses, o éter. Procura depois na internet o que significa aéter. Então, em grego é aer e aéter. Em português, éter e ar. Né? Air, aer, ar. Para nós aqui. O éter é para elite. O éter é para elite, exatamente. Para os deuses e tal. Lembra que todo grego quer ir para lá. E ele quer escapar daqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte. E outro detalhe.
O ar no Novo Testamento aparece ligado às potestades, aos demônios, à esfera dos demônios. Então os homens são tão maus, vivem numa dimensão tão decaída que eles compartilham as potestades do ar. Nós compartilhamos esse mundo dos demônios. Então, nesse sentido, o que Paulo está dizendo é que a parousia do nosso Senhor se dará nesta esfera dos homens, dos mortos e dos vivos, em carne, e onde os demônios oprimem, governam e matam. Aí o Senhor manifestará a sua presença. Nossa. Então você tem que decidir se você quer fazer uma leitura literal desse texto, e aí você pode continuar com Tim LaHaye. Tem pessoas ouvindo sons no céu. Tem nuvens se formando no céu, em formato do rosto de Deus e tal. Tem de tudo. Tem de tudo. Você vai achar amplo apoio para seguir essa direção. Mas se você quiser investigar a possibilidade que eu estou construindo, eu convido para a periferia do reino de Deus. Lá onde as pessoas choram e clamam pela manifestação do reino. E Jesus está dizendo que no Império Romano, só o imperador está destinado ao éter. Mas no reino de Deus, cada um de vocês é chamado aos ares, porque nosso Senhor Jesus Cristo tomará os ares, e os ares serão inundados da sua glória, da sua parousia, da sua manifestação. E então, meus queridos irmãos, podemos terminar aqui com este consolo. Consolem-se uns aos outros. Não tenham medo de César. Não tenham medo. Porque tem uma linguagem aqui que eu vou me comprometer a identificar na próxima aula, que é a linguagem subversiva. Porque se você pensar na palavra Kyrios, na palavra parousia, na palavra arpazo, que é a palavra arrebatamento, na palavra encontro, ao encontro do Senhor, que eu não falei aqui agora, acho que não dá mais tempo, mas eu falo na próxima aula, o encontro, e depois a palavra paz e segurança, tudo isso dá uma conotação fortemente cesarista, fortemente imperial, e não dá para escapar desta construção que o apóstolo Paulo faz. Você teria que fazer um grande esforço para ignorar este contexto, porque ele está entretecido com o texto e você não pode arrancá-lo daqui, né? Então, esta linguagem é como um fio que percorre o texto. E aí está a subversão do texto. E, ao mesmo tempo, o encorajamento desses irmãos que estão com a vida condenada a prêmio. Puxa, falei pra caramba, né? Tem perguntas, comentários? Não sei, correu a aula, deu certo? Uhum. Não houve mais interrupções? Não, acho que não. Tá. Temos que descobrir depois o que aconteceu, né? Você está dizendo, enfim, que o cenário em volta, todo esse aparato... Isso, aparato. Seria uma linguagem... como a gente poderia dizer? Podemos chamar de figurado, podemos chamar de... Veja, eu não estou sendo aqui muito preciosista, né? Uhum. Porque uma pessoa da literatura e tal, talvez faria uma distinção melhor. Uhum. Mas eu vou colocar aqui a palavra metáfora, que cabe muito bem, a simbólica também, acho que cabe, né? Podemos adotar aqui, grosso modo, como sinônimo, mas principalmente a linguagem escatológica, a linguagem da apocalíptica judaica. Tá, mas você não está negando a realidade de que ele vem.
Ou você está colocando tudo? Veja, não, calma. Boa pergunta. Eu hoje montei as palavras para na próxima aula fazer estas conexões, tá? Mas a Irene perguntou, você não está negando que ele vem? Olha que interessante. Não, porque deixa eu falar o versículo aí o pessoal entender, ó. Porque Tá. o Senhor, eu anotei aqui, Tá, sim. porque o Senhor, o versículo 16. Sim. Ele mesmo, dada a palavra de ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Eu posso entender que você está dizendo que os aparatos são simbólicos ou expressam uma metáfora. Sim. Mas eu posso entender que só os aparatos, mas que ele descerá do céu, que isso é fato, e que os mortos vão ressuscitar realmente. Com certeza. Tá. Com certeza. Agora, eu preciso fazer aqui, olha só, vamos aplicar um pouco do que nós falamos hoje. O verbo subir e descer é metáfora. Certo. O verbo, eu falei isso na aula do céu. Assista a aula do céu, porque esse curso, né, junto com o curso do céu e o curso do inferno, pertencem ao curso de Apocalipse. Então, os verbos subir e descer para o Deus de Jesus Cristo são metáforas. Ok? Basta pegar o globo, né, e falar onde é subir e descer aqui. Né? Não tem subir e descer. Agora, a Irene falou assim, esse vem é metáfora, mas olha só, vamos trocar a palavra vir, da vinda, pela palavra parousia, da presença que se manifesta. E se nós, vou fazer aqui uma aplicação, veja, a tua pergunta é muito importante para a gente pôr na mente o seguinte, eu não estou fazendo uma desconstrução do texto, nem para negar a mensagem do texto, ao contrário. Tem que deixar isso bem claro. Ao contrário, eu estou tirando o que atrapalha esse texto para a gente entendê-lo com força total, para que a gente não perca nenhuma nuance desse texto, entende? Porque a teoria do Tim LaHaye é insustentável. Não dá para dialogar com ela. Né? Agora, pensa um pouquinho comigo no Deus de Jesus Cristo. No Deus que enche céus e terra e atravessa tudo e é maior do que tudo o que há. Como ele pode ir e vir? Como ele pode estar presente ou ausentar-se? Como Cristo pode... Vamos pensar na ascensão de Jesus. Jesus foi embora? Naquela cosmologia de Paulo, é fácil. A gente está no monte, vamos pensar que aqui é o monte e aqui em cima está o céu. Né? Jesus está no monte, ele começa a subir, chega aqui no teto do céu, né? Atravessa todas as esferas e tal. Chega aqui no teto, abre a porta, né? São Pedro ainda não está lá, porque Jesus chegou primeiro, né? Mas provavelmente tem um anjo, abre uma porta, Jesus entra, tira aquela roupa suja, né, e tal, e recebe a glória. Recebe a glória e tal, senta-se no trono e tal. Esta é a cosmologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, antiga. Mas vamos pensar, porque eu tenho o direito de pensar, e você também, como cidadãos do século 21, 20 e 21, né? Vamos pensar no globo terrestre, vamos pensar que aqui no meu mindinho, não tem nenhuma coisa redonda aqui, né? Pega ali vou pegar um ovo aqui, né? Vou pegar um ovo. Vamos supor que isso aqui é o planeta Terra, vamos supor que aqui está a Palestina, e vamos pegar aqui, vamos supor que nós temos um satélite de observação e nós estamos vendo a ascensão de Jesus. Então Jesus sai ali da Palestina e tal, e ele começa a vir, ele vai atravessando as estratosfera, exosfera, mesosfera, parará. E para onde será que ele vai, hein? Onde será que ele vai, hein? Aí ele passa da órbita da Lua, daí ele passa da órbita e tal, daí ele sai da galáxia Terra. Para onde será que ele foi, hein? Para onde será que ele foi? Aí você pode pensar, não, cara, não, aí você está viajando na maionese, ele foi para o céu de Deus, o céu espiritual, o céu invisível. Bom, tudo bem,
Tudo bem. Eu não vou discutir com você sobre isso, né? Mas o Deus de Jesus Cristo está absolutamente presente. Daí não precisa descer e subir, então. Se visualmente ele ascendeu aos céus, porque era a única linguagem possível para homens do primeiro século. Mas não está se vendo a presença física daí? Presença física, sim. Ele falou, se eu não for, não voltarei. E a gente não tem acesso à presença física. Exatamente, aí está o ponto. Mas então se trata de uma manifestação. Se trata de uma manifestação agora sem intermediários. Se trata da presença plena do Senhor. Se trata da parousia. Nós o veremos face a face, 1 Coríntios 13. Hoje nós vemos obscuramente, aquilo que eu falei. Eu creio na presença de Deus, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está lá com os cristãos da Ucrânia, da Bielorrússia, da Rússia, de Israel, da Palestina, do México. Aqui, eu sei que Ele está presente. Nas catacumbas romanas, Ele estava presente, eu sei disso. Mas nós ainda sofremos como se Ele tivesse nos deixado sós, mas Ele está presente. Ora, o que é que nós esperamos então? Que venha um homem de branco do espaço? Ou nós esperamos a plena manifestação do Eterno? Então, o que você está falando é mais profundo. Agora, eu tenho linguagem para dizer isso? Eu tenho linguagem para dizer como este Deus de Jesus abraçará esta terra para dentro dele? Como ele se casará, como diz Apocalipse, como ele vai casar-se com o seu povo, como ele vai transformar esta terra numa nova terra, num novo céu, e que esse meu velho homem será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Eu não tenho palavras para dizer isso. Então as palavras são essas: levantarão do pó da terra, subirão, descerão, se encontrarão, brilharão como as estrelas do paraíso, como diz Apocalipse. Eu não tenho palavras para isso. Uma coisa é certa, não sei se vai... Então, eu concluo assim, não sei se vai subir ou descer, mas eu concluo que haverá uma manifestação e que eu poderia dizer que todo esse aparato seria para dizer que é uma coisa inédita, exatamente, exatamente. É muito maior. Okay, as palavras estão arrebentando, porque elas não conseguem conter o movimento de Deus. Esta é a questão. Entendeu, pessoal? Trata-se de encontro versus queda. Trata-se da desgraça do ser humano, que é a nossa perdição. Este texto, quando fala estaremos para sempre com o Senhor, é a resposta do Deus de Jesus à tragédia humana. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que eu estou fazendo aqui é tirar as distrações, as coisas infantis do texto, para que esse texto possa brilhar com luz total. E a gente enxergue, como eu falei no início da aula, onde estão os pesos do texto. Porque enquanto o pessoal fica discutindo, é antes ou depois? Tem barulho ou não tem barulho? É até a nuvem ou até depois da nuvem e tal, não sei o quê. As regiões celestes, é para subir, descer, ou descer e subir. Quem é que vai, quem é que volta, e etc, e etc. Enquanto vocês ficam perdidos nessas bobagens, o texto não consegue falar. Lembra que eu falei isso na aula passada? Não conseguem falar conosco. Então, o que nós fizemos na aula passada e nessa aula? Cala a matraca um pouco. Para um pouco. Deixa o texto falar. E como nós estamos muito distantes de Tessalônica, o que eu estou fazendo? Vamos chegar lá perto. Como que eles entenderam a parousia? Como que eles entenderam o Kyrios? Como que eles entenderam o harpazo? Como que eles entenderam esse encontro aqui, a apanteses, que também é um termo técnico, usado para saudação do imperador, saudação de Deus, né? A parousia se conclui com o apanteses, que é a palavra encontro, que eu não pude falar aqui, não deu tempo, né?
Mas, entende? O texto está falando de algo que transcende, que as palavras não conseguem comportar. Ok. Então, eu tive que pegar vocês, levar vocês para essa viagem a Tessalônica, para que vocês consigam ouvir todas as notas musicais que estão aqui, para que possam ouvir tudo que Paulo disse e para que então possam consolar-se uns com os outros e possam dizer: busquem o reino de Deus, busquem a sua justiça, sejam firmes. Ele fala que Deus vos santifique em tudo. Lá em Coríntios, que é o texto paralelo, eu vou falar isso na última aula, ele fala: sejam firmes, não desfaleçam. É para isso que ele está falando. Não é para especulação, para dizer, vamos até a nuvem ou não vamos até a nuvem. Tem americano que fala com que velocidade nós vamos viajar. Porque é num piscar de olhos, os caras fazem conta, fazem equações para saber. Provavelmente vão pensar que a nuvem esconde alguma nave ou que o nosso corpo não vai queimar porque é um corpo glorificado e etc. Então, esse tipo de coisa, me desculpem, é diabólico. Porque se está impedindo você de ouvir a palavra de Deus, é diabólico. Lembra que diabólico é o contrário de parabólico, né? Parabólico revela. O diabólico atravessa e impede, né? Então é diabólico. Okay. Nosso horário já Sim, já hoje esgotou. Eu extrapolei todos os limites. Eu vou só falar rapidamente uns comentários aqui. Que diz, o Mindu diz: santo de casa não faz milagre. Jesus disse que profeta não é valorizado em sua casa. A parousia do profeta está na sua ausência. E a Rosana diz assim... Mas ele fala muito de presença e ausência, né? Leia João, né? Se eu não for, ele não virá. Virei com vocês, estarei com vocês. Sim. Na presença do Espírito Santo. Né? Então, essa presença está aí. E você falou para o pessoal escolher o lado, daí a Rosana Prado diz: eu vou ficar do lado bom da força, mas eu e outra, fã do Star Wars entenderão. Vou entender o alarido, a trombeta, etc., como referência simbólica. Isso. Ouçam a minha opção, ouçam a minha alternativa, porque é muito raro alguém fazer essa interpretação. Não estou inventando nada. Mas não dá para concorrer com o Tim LaHaye, né? Não dá para concorrer com essa mídia avassaladora, né? Então, pelo menos ouçam, depois vocês tirem uma conclusão. Mas obrigado pela companhia. O Gilberto colocou apóstolo, mas não entendi. E o José Carlos é apóstolo ou outro? Não entendi. Acho que é para você escolher um ou outro. Né? Tá, ok. É que eu falo tanto que daí o comentário de vocês fica longe, né? Daí daí tem que colocar bem completo para eu entender, porque eu vou ler depois. E a Rosana conclui assim: que esperança maravilhosa essa da presença do Senhor nesse nosso chão, nesse nosso ar. Sinceramente, como esse evento sempre foi de nenhuma importância para mim, e sim o resultado final, que é a manifestação inimaginável e embasbacante de Deus para nós. E a Cristina Caetano disse também, e para mim também. Isso, exatamente. Então, ou seja, vocês já estavam certas por não ficar olhando, focando nos aparatos, né? A gente foca na coisa errada, é tão fácil. Exato, veja que interessante, né? O fato de eu desdobrar essas palavras mexeu com a esperança de vocês. Vocês pensaram assim: puxa, é isso, agora faz sentido, né? Esse é meu objetivo. Vocês consigam ouvir o texto como os tessalonicenses ouviram. Dar a vocês essa oportunidade, né? A Vera Mendes está assistindo. Legal. Obrigada, teacher. Obrigado, beijo Vera. Para mim. E a Cristina Caetano, muito bom, como sempre. Legal. Gente, domingo... Obrigado, então. Domingo começamos o nosso curso oficialmente, né? Primeira aula, Jesus e a Política. Esperamos que não dê problema. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo.